Vamos então à neurogênese. Acreditava-se que os neurônios só nasciam durante o desenvolvimento cerebral. Mas estudos iniciados por Fred Gage e por Midjana Maletic-Salvative mostraram que a neurogênese ocorre durante toda a vida. As duas áreas onde foram encontradas as maiores evidências de neurogênese são a zona subventricular e a zona subgranular. Mas hoje nós já sabemos que há neurogênese em praticamente o cérebro inteiro. Os neurônios nascem na zona subventricular, migram para o bulbo olfatório, e os que nascem na zona subgranular fazem parte do hipocampo. Então, há os que nascem na subventricular e vão para o bulbo olfatório. E há os que nascem na zona subgranular e que fazem parte do hipocampo, que é a nossa memória de trabalho. Essa realidade, depois de comprovada, veio fazer cair por terra a ideia de alguns neuroanatomistas antigos e alguns neurologistas atuais menos esclarecidos, que consideravam o sistema nervoso fixo e incapaz de qualquer tipo de regeneração. Só morriam os neurônios. Agora, antes mesmo dos estudos de Fred Gage e de Mirjana Maletic-Salvative, já havia alguns biólogos acreditando na possibilidade da existência da neurogênese na idade adulta. Entre esses estavam Joseph Altman, Shirley Bayer, Michael Kaplan e muitos outros. Acredita-se hoje que a neurogênese adulta possa estar ocorrendo inclusive no córtex motor primário, interferindo na recuperação de anomalias na área de Broca, podendo ajudar na recuperação da fala, dos movimentos oculares voluntários, da rotação da cabeça e das habilidades manuais. Isso significa que nada é impossível na regeneração dos comandos motores cerebrais. Nós estamos fazendo, inclusive, experiências de elevação da autoestima para recuperar pessoas que têm paralisia cerebral. Se vai dar certo, não sabemos, mas é baseado nesses estudos. Os estudos continuam principalmente devido às evidências inexplicáveis, como, por exemplo, do fato de diversas crianças que tiveram metade dos seus cérebros retirados para o tratamento da epilepsia estarem se desenvolvendo normalmente. No New York Times de janeiro de 2004 já se publicou um resultado desses. Sandra Blakeslee publicou isso no New York Times. Essas constatações nessas crianças mostram que o ritmo de crescimento ou a plasticidade desse tecido neuronal é tão grande, nessa época da vida principalmente, que as crianças conseguem aprender a fazer a maioria das coisas com o tecido que sobrou. Tem neurocientistas, entretanto, como William Greenough, da Universidade de Illinois, que não acredita nem em neurogênese, mas sim no nascimento de células da glia. Mas a neurogênese é uma realidade para toda a vida de uma pessoa. As células geradas seriam as que hoje nós chamamos de células-tronco e que se transformam, a depender da função a ser exercida, em qualquer outro tipo de célula, incluindo as neurais, desde que haja necessidade delas. Ou seja, a neurogênese nos parece ocorrer sob demanda. Quando a gente fala nos parece ser, é porque há estudos mostrando isso, mas não muitos estudos para que isso se constitua já uma comprovação científica, ok? Os estudos realizados inicialmente por Fred Gage, mas hoje confirmados pelo processo de repetição por pares em muitas universidades e centros de pesquisa, e esses espalhados pelo mundo todo, já confirmam que a neurogênese é realmente de forma permanente. As condições mais satisfatórias para essa ocorrência parecem ser o meio ambiente adequado e a realização constante de exercícios físicos simples, como por exemplo uma caminhada diária. Lógico, não é uma caminhada batendo papo, uma caminhada em passos largos e rápidos de, por exemplo, meia hora. Os estudos de caso de pessoas recuperadas, por exemplo, de traumatismos cranianos, com perda de massa encefálica e, consequentemente, perda da capacidade de comando motor em alguma área orgânica,
mostram exatamente essa realidade, ou seja, ou está ocorrendo milagre, ou os neurônios perdidos estão sendo substituídos por outros. Eu acredito que possa até existir milagre, mas não há tanta necessidade assim de ficarmos implorando interferência divina se a gente pode, com um tratamento correto do paciente, em termos de atenção e afetividade, acabar provocando o nascimento de novos neurônios onde eles são necessários e até a reorganização das redes neurais para substituir as redes neurais perdidas no traumatismo. Ou seja, imploremos a interferência divina, mas façamos a nossa parte terrena também. Tá? Há relatos de casos em que a perda da massa encefálica teria eliminado toda uma memória cerebral correspondente a um determinado comando. E, de forma surpreendente, esse comando teria voltado a operar após alguns meses de recuperação do paciente. Chegando a esse ponto, alguns cientistas partem para a pesquisa de elementos que estimulem a neurogênese. Afinal, a geração de novos neurônios pode mudar o destino de pessoas acometidas, por exemplo, de depressão, e até prevenir a própria doença, já que existe indício de uma relação de causa e efeito entre a neurogênese e a depressão. Quanto mais neurônios nascem, menor a possibilidade da pessoa entrar em depressão. Para quem quiser entrar mais a fundo nessas pesquisas, os pesquisadores mais dedicados a tais estudos são Ron Gilman, é professor da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, Fred Gage, naturalmente, que é médico do Instituto Sale, Shaw Cochler e William Greenough, cientista da Universidade de Illinois, Grigory Nikolopov, pesquisador do laboratório Cold Spring Harbor em Nova York, o nome é russo, mas ele é americano, naturalizado, e John Denninger, que é psiquiatra do Hospital Geral de Massachusetts. Mas no Brasil também temos excelentes pesquisadores ligados a essa causa. Entre eles nós temos Fúvio Alexandre Scorza, Alexandre de Borja Gonçalves, Ésper Abraão Cavalheiro, Helena Maria Calil, alguns deles eu já citei até no nosso primeiro capítulo, né? Cujo trabalho deles ligando a neurogênese e a depressão está abrindo novos caminhos para esse entendimento. No final do módulo, nós temos a referência disso em neurogênese e depressão. Tá? E a neurogênese e a aprendizagem? Bom, acredita-se que a neurogênese hipocampal, ou seja, no hipocampo, que é a nossa memória de trabalho, isso na idade adulta, vai interferir na aprendizagem e na memória. Novos neurônios no hipocampo, obviamente, vão aumentar a capacidade da nossa memória e reduz a interferência entre as memórias existentes, porque a gente vai saber futuramente, quando nós falarmos do hipocampo, que o hipocampo é a nossa memória de trabalho, é a nossa memória que nós trabalhamos o dia inteiro, não há dúvida, mas ela tem pouco espaço. Esse pouco espaço faz com que o conhecimento mais novo faz deletar o conhecimento mais antigo. Tá? Bom, no próximo capítulo nós vamos ver agora entrar nas redes neurais, ok?